dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar agora das estratégias de desenvolvimento de um parágrafo. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. No desenvolvimento do parágrafo, a gente vai detalhar a ideia núcleo apresentada no tópico do parágrafo. Lembra que no último vídeo eu falei para vocês do tópico do parágrafo? Que você pode usar uma declaração geral, você pode fazer ali um dado histórico, pode fazer uma definição, você pode fazer uma omissão, enfim, isso é a estratégia que você tem para topicalizar ali o seu parágrafo, o tópico do seu parágrafo, tá? São várias estratégias que vocês podem utilizar para explanar a ideia núcleo, mas vai depender em grande parte do assunto e da finalidade da exposição, tá? Então, nós temos aqui algumas estratégias, por exemplo, o desenvolvimento por detalhes. Então, você tem a ideia núcleo, que é especificada por meio de pormenores. Você vai especificando, você vai esmiuçando essa ideia núcleo. Lembra que você parte do todo para algo mais específico, tá? Então, por exemplo, aqui, o tópico do parágrafo é o desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água no Brasil. Esse é o tópico. Como que você vai desenvolver? Olha só. O pesquisador adverte que, apesar de 77% das águas de superfície da América estarem no Brasil, o país é um dos que mais sofrem com o desequilíbrio entre a oferta e a demanda, o desperdício, a poluição ambiental e a violação da área de preservação dos cursos d'água. Nem as águas subterrâneas estão protegidas. A falta de controle técnico nas perfurações e a construção sem a proteção sanitária adequada estão permitindo a contaminação dos lençóis freáticos e a limitação da vida útil da produção. Olha só, eu estou falando do desequilíbrio entre oferta e demanda de água no Brasil. Eu começo falando aqui para você que o pesquisador, não digo quem, mas o pesquisador, ele traz uma advertência que 77% das águas de superfície da América ficam no Brasil. Tá? Mas ainda assim, eu tenho esse desequilíbrio. Ele sofre por quê? Porque tem desperdício, porque tem poluição ambiental, porque tem violação das áreas de preservação dos cursos das águas. E aí ele ainda acrescenta, nem as águas subterrâneas estão protegidas. Então, por quê? Aí ele traz o porquê. Porque a falta de controle nas perfurações, porque também há construções sem proteção sanitária adequada. E isso faz com que haja contaminação dos lençóis freáticos, limitando a vida útil da produção. Então, olha só, aqui eu venho pormenorizando, tá? Eu venho detalhando as razões do desequilíbrio entre oferta e demanda da água. Tá? Então, aqui é justamente o desenvolvimento por detalhes, tá ok? Podemos também fazer um desenvolvimento por confronto, tá? Então, você vai confrontar ideias, fatos, seres, etc. Nesse tipo de desenvolvimento, você vai utilizar tanto o contraste, que pode ser baseado nas diferenças, quanto o paralelo, comparando semelhanças, tá? Então, o tópico que a gente vai utilizar aqui é a diferença entre mecanismos linguísticos e mecanismos gramaticais de coesão textual. Esse é o tópico do nosso parágrafo. Como que a gente vai desenvolver o confronto? Vamos ver aqui. As relações de sentido se manifestam por meio de mecanismos linguísticos, que podem ser relacionados a dois grupos, o gramatical e o lexical. No grupo dos mecanismos gramaticais, as relações de sentido se manifestam por certas categorias ligadas a um sistema fechado, que diz respeito à gramática da língua. Já o grupo dos mecanismos lexicais, como o próprio nome aponta, manifesta-se por intermédio do sistema aberto do léxico, constantemente enriquecido por novas palavras formadas dentro da língua ou a ela acrescentadas por empréstimos a outras línguas ou de outras línguas. Então aqui a gente faz esse confronto por oposição, por contraste. Eu digo o que a gramática representa, que é um sistema fechado, e eu digo que essa parte lexical representa, que é um sistema aberto. Então, oposição. Agora eu vou falar um outro tópico, tá? A natureza e a essência do ser humano. Vamos falar do ser humano. O núcleo central aqui desse tópico é o ser humano. A gente vai falar
da essência do ser humano, da natureza do ser humano, da parte orgânica aqui dele, né? Então vamos aqui. Antecipando-se a Freud, Shakespeare dizia que o homem é feito da mesma matéria de seus sonhos. O medo, a angústia, o ciúme, o ódio, a luxúria, o amor assaltam nossas noites e se aferram à nossa alma, tornando-a frágil ou forte, má ou generosa. Frágil ou forte, má ou generosa. Em última instância, somos o que sonhamos, dizia o autor de Hamlet. E aqui eu faço um comparativo entre Freud e Shakespeare. Tá? Aqui já não é por contraste, tá? Aqui já não é por contraste. Aqui já é por paralelo, tudo bem? Semelhança. Beleza? Lembrando que o paralelo que está sendo feito aqui é entre Shakespeare e Freud. Aqui, essas antíteses aqui, né, frágil, forte, mal, generoso, aí sim é contraste, mas o que a gente está querendo compartilhar, né, relacionar, é Freud e Shakespeare. Tá? A gente pode fazer também uma citação, um desenvolvimento por citação de exemplo. Tá? É utilizado, por exemplo, em desenvolvimento de parágrafos didáticos. Por exemplo, aqui nós temos o tópico do nosso parágrafo. As péssimas condições de infraestrutura urbana causam a morte de mais de 50 mil pessoas por dia. Então, qual é o tópico aqui? Qual é o tema núcleo? Né? As condições ruins da vida urbana, tá? Da infraestrutura urbana, que causa o quê? Morte. Tá? Então, morrem 50 mil pessoas por dia por causas vinculadas estritamente à péssima infraestrutura urbana, como ingestão de água contaminada ou condições sanitárias inadequadas. Mais de 70 milhões vivem em um ambiente onde a fumaça do fogo com que se cozinha causa danos à saúde. Então, eu tenho citação de exemplos. Eu trago aqui o problema da infraestrutura urbana e eu trago os exemplos. Né? Então, eu tenho 50 mil pessoas morrendo, né, por causas da infraestrutura urbana. Quais causas de infraestrutura urbana? Gestão de água contaminada, condições sanitárias inadequadas. E aqui eu tenho mais de 70 milhões vivendo em ambientes ruins, onde tem fumaça do fogo com que se cozinha, causando danos à saúde. Tá? Então aqui eu tenho essas citações, esses exemplos, beleza? E eu tenho o desenvolvimento por definição, tá? Também muito frequente na exposição didática, podendo articular-se a outros tipos de desenvolvimento, com a apresentação de exemplos e a descrição de detalhes. Então, eu tenho aqui o tópico de parágrafo, por exemplo, o verdadeiro objetivo da educação, segundo William Goldwyn. Tá? Então, eu vou falar aqui da educação. Qual é o objetivo da educação? Esse é o tema núcleo do meu parágrafo. Como que eu vou fazer? Por definição. O verdadeiro objetivo da educação, escreveu William Goldwyn na primeira frase do seu Inquirer, em 1797, como o de qualquer outro processo moral, é a geração de felicidade. Não conheço uma definição melhor do objetivo da educação, mas, como todas as definições, essa é regressiva, fazendo-nos recuar em busca de outras mais abrangentes. O que, por exemplo, se quer dizer com a palavra geração? Trata-se de um processo natural que requer apenas estímulo ou de um regime reforçado por uma técnica especial de ensino? Poderá a felicidade ser definida de forma a incluir as vontades contraditórias de qualquer grupo comum de pessoas? Então, aqui ele faz esse desenvolvimento de parágrafo, né, através da definição. Ele define, então, o que é educação, faz uma pergunta do que seria a palavra geração e ele faz uma pergunta do que seria, então, a felicidade, né? Como a felicidade poderia ser definida, então. Ok? Nós temos também o desenvolvimento por fundamentação da ideia núcleo. Tá? Nesse tipo de desenvolvimento, a gente vai apresentar razões, a gente vai apresentar justificativas, a gente vai apresentar ali bases que sustentem a ideia núcleo que eu tenho. Tá? Aqui seria quase uma argumentação. Tá? O tópico, então, aqui desse parágrafo seria que lembra o Natal. O que lembra o Natal? Vejamos, o Natal, mesmo sem qualquer conotação religiosa, sem qualquer compromisso confessional, lembra uma antiga e inarredável aspiração humana, a de um Deus entre nós com a nossa carne.
Independentemente do dogma e da fé, é comovente a história daquela judiazinha de 15 anos que aceitou sem espanto o anúncio do anjo que geraria um Deus. Daquele carpinteiro que, de repente, sem aviso prévio, foi comunicado de que sua mulher geraria um Deus e se tornou o guardião da mulher e do menino. Então aqui a gente tem a fundamentação de uma ideia. Qual é a ideia aqui? A ideia religiosa do nascimento, da geração, né, da parte da gestão, né, vamos colocar assim, momento de gestão de Jesus Cristo. Tá? Então, a gente tem essa fundamentação aqui. Tá? Eu posso ainda ter o desenvolvimento por explanação, tá? Explanação de ideias em cadeia. É comum o autor, após de apresentar a ideia núcleo no tópico do parágrafo, dividir em partes e analisar ou discutir cada uma dessas partes. Isso é super possível. A gente viu que a gente consegue fazer essa divisão do parágrafo. Então, por exemplo, aqui, o tópico é: os brasileiros consomem remédios de forma exagerada e sem consultar o médico. O brasileiro exagera nos remédios, consumindo-os sem consultar o médico e colocando sua saúde em risco. Levante a mão quem jamais tomou um remedinho receitado por um amigo ou foi até a farmácia comprar um medicamento e saiu de lá levando 2 ou mais na sacola. Manter um estoque em casa também é comum. Só que, além dos costumeiros analgésicos e produtos contra a febre, a maioria faz questão de guardar sobras de antibióticos e de outras drogas controladas. A mania é justificada pelo preço dos itens, que normalmente é alto, tá? Ou em nome da precaução. Afinal, quando surgirem dores de cabeça ou de estômago, por exemplo, a solução estará ao alcance da mão, já estará em casa, no armário do banheiro, em cima da geladeira, no criado mudo e até na bolsa. Pesquisa encomendada pelo laboratório Bayer ao Instituto Marplan mostrou que 49% das mulheres entrevistadas em 8 capitais brasileiras não saem de casa sem analgésico a tiracolo, ou seja, levam um analgésico junto com elas. Esse é apenas um dos sintomas da tendência para a automedicação que o Brasil tem. A característica, evidentemente, não está livre de efeitos colaterais. Usar remédios sem prescrição médica é um hábito muito frequente entre nós, sim, verdade, confesso. O comportamento é confirmado por algumas estatísticas. O país é o 4º consumidor de medicamentos e o 8º mercado do mundo, movimentando cerca de 16 bilhões por ano. Bilhões de reais por ano. Como a maioria das pessoas não tem dinheiro para adquirir os itens, significa que há uma parcela comprando demais. Pouca gente tem acesso a remédios. Quem tem, usa-os de forma descontrolada. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, cerca de 50% dos medicamentos controlados são vendidos sem exigência de prescrição médica. Os produtos com tarja vermelha são o principal alvo dessa venda fácil. O controle é mais rígido com as drogas com tarja preta e podem causar dependência, pois uma via de receita fica retida na farmácia. Um dos desdobramentos dessa situação é que muita gente usa substâncias potentes sem necessidade. Então a gente consegue perceber aqui que a gente vai fazer a ideia em cadeias. Então ele começa a falar do exagero do uso dos remédios por brasileiros. Ele vai fazer uma pergunta aqui, uma brincadeira, né? Uma pergunta indireta de quem nunca foi lá na farmácia e comprou um remédio que não foi prescrito por um médico, mas porque a mãe indicou, o pai indicou, o irmão, o amigo, enfim, tá? Quem nunca comprou remédio a mais para deixar em casa? Eu tenho. Sempre tem. Meu antialérgico, meu remédio de dor de cabeça, meu antigripal. Segue ali. Antibiótico não, porque antibiótico geralmente precisa de receita para comprar, tá? E vem a quantidade ali, ok, para ser manipulado. Tá? Então, ele começa a trazer isso, aí ele traz os dados da justificativa do porquê o brasileiro faz isso. Aí ele fala que teve uma pesquisa que foi feita, tá, pelo Instituto Marplan, a pedido do laboratório Bayer. Ele começa a dar dados específicos da porcentagem das pessoas que fazem esse consumo de medicamentos de maneira restrita. Ele começa a falar também do quanto se gasta em medicamento no Brasil. Ele fala que o Brasil está ali entre os tops de uso de medicamentos. Tá? Então, isso é fazer detalhadamente ali uma ideia em cadeias. Tá? Ele explana, ele explica o seu tópico, o seu núcleo, né? Ideia núcleo em cadeias. Tá? Ele desenvolve o seu texto dessa forma.
tá? Nós podemos desenvolver os nossos textos utilizando variadas estratégias lógico-expositivas, levando em consideração, é claro, o assunto e a finalidade do texto. Então, é importante a gente saber adequar o nosso texto, nosso tipo textual, o que a gente quer informar, o que a gente quer dizer. Tá? Lembrando sempre que é preciso ter um texto coeso, coerente, usando bons conectivos, que traga exatamente a ideia do que você quer explicar, beleza? Tem exercício aqui no material para vocês fazerem também. É importante reler esse conteúdo, reassistir essa aula, quantas vezes forem necessárias, tá bom? Se ficar dúvida, comenta comigo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!